Fala, Krypton, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje, o Bitcoin caiu abaixo de 35 mil dólares após Putin autorizar a invasão na Ucrânia. E bora ver aqui uma matéria sobre o que um especialista apontou em relação a uma base histórica que é um indicador de fundo relacionado a questões guerras econômicas. Por que isso? Porque é a primeira vez que o Bitcoin está passando por uma situação de guerra. Será que esse é uma prova, é um teste, né? Pegando uma base histórica baseado nisso, a gente pode ter como uma relação cronológica do que pode acontecer no futuro, certo? Quando vier a acontecer outras guerras, beleza? Então bora iniciar o vídeo. Antes de iniciar, já deixe seu like, compartilhe. Se você é novo do canal, já se inscreva. Tamo junto e aqui é só o começo, beleza? Então bora aqui continuar. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou guerra contra a Ucrânia, autorizando uma operação militar no país, encerrando semanas de impasses diplomáticos e mergulhando a Europa e o mundo em um pesadelo que muitos acreditam ser o início de uma terceira guerra mundial. Em um discurso na manhã desta quinta-feira, em Moscou, Putin disse que a Rússia iniciaria uma ação militar na Ucrânia. A NBC News reportou que explosões foram ouvidas em Kiev, capital da Ucrânia. E o negócio pegou fogo lá, beleza? Vladimir Putin também prometeu retaliação a qualquer um que interferir na operação contra a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores na Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que Putin começou uma guerra e que o mundo deve pará-lo. O Bitcoin e outras criptons que já estavam com tendência de baixa reagiram à situação na Ucrânia. Poucos minutos depois que Putin fez o pronunciamento na TV, o Bitcoin, que estava sendo negociado na faixa de 39 mil dólares praticamente, caiu quase 8%, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda mais valiosa do mundo caiu abaixo de 35 e continua a derreter à medida que a crise na Ucrânia se intensifica. Apesar da natureza do Bitcoin de ser usado como uma reserva de valor, analistas dizem que a queda atual mostra que as criptomoedas não são uma boa escolha para investidores que buscam estabilidade em período de turbulência no mercado, em contrastes com hedges tradicionais contra risco, como o ouro. O Bitcoin já passou por vários momentos de queda em sua história, chegando a cair mais de 80% em um único dia, resultado de eventos globais. Apesar disso, a moeda digital se recuperou e continua alcançando recordes de preço. Mas esta é a primeira vez que o Bitcoin é testado em cenário de guerra. Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, foi ao Twitter lamentar a decisão de Putin de invadir a Ucrânia, dizendo ter ficado muito chateado com a decisão do presidente russo e desejando glória à Ucrânia. E sobre especialistas das questões de food, desde o início da intensificação dos conflitos diplomáticos entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, o mercado global vem demonstrando medo, incerteza e dúvida. Food ante a possibilidade de invasão militar, e o Bitcoin também refletiu este sentimento como uma tendência de queda nos preços que já vem se arrastando há algumas semanas. Um especialista do mercado financeiro, Eugene NG, comentou que em conflitos diplomáticos passados, o mercado apresentou um padrão de queda durante a incerteza sobre os acontecimentos, mas encontrou um fundo de preço no dia da invasão militar, o momento antes, revertendo o movimento com o início da guerra. Ele conclui sua rápida análise em algo como venda na preparação, compre a invasão, já que os mercados atingem o fundo pouco antes de as armas serem disparadas. Ele utilizou exemplos passados onde o Bitcoin ainda não existia ou estava começando seu processo de amadurecimento como ativo financeiro, então fez sua análise utilizando outros índices de mercado. Esta publicação demonstra o comportamento do Dow Jones, importante índice global de mercado, em relação a outras notícias de crise e impacto econômico, e o padrão parece se repetir. Existe o início de baixa de preço poucos dias antes da notícia,
talvez indicando informação privilegiada por algumas baleias do mercado, e o momento que varia entre 10 a 30 dias de FUD, medo, incerteza e dúvida, com uma queda mais brusca após a notícia conforme o mercado digere a informação. Mas este período de FUD, na maioria das vezes, acabou marcando o fundo gráfico de preço, seguindo de uma reversão de tendência e levando o preço de volta aos valores anteriores, ou até mesmo superando as marcas passadas em uma nova tendência de alta. Coletamos alguns dados sobre o movimento de preço do Bitcoin nos 3 últimos eventos de crise que afetaram o Dow Jones, e em todos os casos o padrão se repetiu, em maior ou menor intensidade. Com medo de que se seguiu durante incertezas sobre políticas econômicas da China, em 2015, o Dow Jones recuou menos 15%. O Bitcoin saiu de 294,01 e foi a 209, no mesmo período, com um recuo de menos 28,67% em 27 dias, mas encontrou seu fundo e depois subiu mais 9,39% em 30 dias, e depois 107,24% em 6 meses, atingindo aqui 434,63 no par BTC-USD. Depois desse medo de recessão por resultados do Fed, durante o mês de dezembro de 2018, Dow Jones recuou menos 15,5% em 14 dias, com início do FUD em 4 de dezembro e depois reverteu para mais 17,10% e mais 22,60% em 30 e 180 dias, respectivamente. Então, o Bitcoin já vinha caindo semanas antes, mas durante 11 dias depois de 4 de dezembro, ele saiu de 4.033 para 3.122, uma desvalorização de menos 22,49% até o fundo. Um mês após a reversão, ele já havia subido mais 18,95%, e 6 meses depois, incríveis mais 154,97%, chegando ao preço em dólar de 7.960. No início da pandemia, 20 de fevereiro a 23 de março de 2020, com a intensificação da pandemia e início das medidas de lockdown, Dow Jones recuou significativos menos 34,80% em 23 dias, mas 30 dias depois se recuperou, marcando 44% de valorização e lateralizando nos 3 meses seguintes. Mais um ano depois bateu a marca de mais de 78%, que é muito alta para o mercado financeiro tradicional. O S&P 500 também caiu em menos 33,67% nos 32 dias de impacto, alcançando o fundo e subindo 30 dias mais 25,11%, 90 dias mais 39,35% e 180 dias mais 48,36%. O Bitcoin também fez algo parecido em relação ao dólar, saindo de 9.885,84 dólares em 20 de fevereiro e batendo o fundo em 3.850 em 13 de março em 2020. Foi uma perda de valor superior a 60%, mas sua recuperação foi diretamente proporcional à intensidade da queda, fazendo mais 87,06% em 30 dias, mais 148,17% em um período de 90 dias e mais 164,24% em 6 meses após o fundo, chegando a 10.173,40. Atualmente, o BTC está sendo negociado por aproximadamente 38 mil, que equivale a uma valorização de aproximadamente 1000% sobre a queda no FUD de março de 2020, 2 anos depois. E quando a Rússia expulsou o embaixador dos Estados Unidos, lá pelo dia 17 de 2 de 2022, o preço valia 43.554. Então tinha um impacto aqui até o fundo, beleza? Então temos uma variação do preço hoje
pelo dia 22/2/2022, o preço varia entre 36.368, o BTC caiu em média menos 16,50%, e aqui mostra uma variação de preço que aqui vai surgir em ponto de interrogação, que é isso que nós estamos interessados dentre 30 dias, 90 dias e 180 dias. Comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre as situações macroeconômicas e sobre as situações péssimas do Bitcoin atualmente. Isso pode ser um ponto positivo. Comente aqui embaixo, curta, se inscreva, tamo junto e até a próxima.